Antes de nós fazermos uma leitura do texto da Palavra de Deus, para darmos início ao culto desta noite, queria saber de vocês quantos viram aquele vídeo em que 21 cristãos foram mortos pelo Estado Islâmico. Quantos de vocês viram? Só três pessoas viram. Só viram as fotos deles sendo, não é? Exato. Quantos de vocês viram depois o testemunho do irmão de 2 daqueles que foram mortos? Você viu também? Um testemunho, irmãos, de uma pessoa, de um crente, que é irmão de 2 daqueles que foram mortos. Depois você queria dar uma sugestão para você, chegando em casa hoje ou amanhã, busca lá esse testemunho desse irmão de 2 daqueles que foram mortos. É um negócio assim sério. Aquele momento é um momento que você quase que não tem mais condições depois de conseguir continuar vendo, sem parar e refletir no cristianismo que você professa, não é? O entrevistador, num dado momento, já quase no final da entrevista, pergunta para ele assim, já que ele estava falando, se eles tinham condições de perdoá-los, não é? E se eles tinham conversado a respeito daquele assunto. E ele disse, nós conversamos sim, lá em casa a gente conversou sobre isso. E eu perguntei para minha mãe se ela visse esses membros do Estado Islâmico, o que ela faria? Ela disse, eu chamaria para ir para minha casa. E ele falando que o Estado Islâmico prestou um grande serviço para a fé deles em Cristo. Porque eles saíram, os crentes saíram fortalecidos daquele massacre, não é? Não sei quantos de vocês estão acompanhando o Estado Islâmico, esse grupo terrorista está se levantando e ameaçando os cristãos em toda parte do mundo. E eles colocaram os crentes, os cristãos na gaiola. Hoje saiu um vídeo, não sei se foi hoje, né, mas eu só vi hoje, um vídeo em que eles desfilam com eles pelas ruas, não se sabe onde, se em Bagdá ou se em outro lugar, e sai desfilando com eles, né, com a roupa laranja, capuz preto na cabeça, né, e desfilando pelas ruas, e logo depois é levado para serem mortos de forma bruta. E ele falando, né, que o Estado Islâmico deixou o microfone aberto e foi uma providência de Deus que tenha deixado o microfone aberto para que o irmão dele pudesse testemunhar naquele momento, orando, não é, naquele instante, falando de Jesus. Então, é um negócio que a gente tem que parar para poder repensar. Sabe, irmãos, isso tem acontecido desde o começo do cristianismo. É assim, não é? É assim. Com o passar dos anos, o cristianismo foi sendo barateado, reduzido a negócio, a comércio. Mas esse não é o verdadeiro cristianismo, né? Desculpe. Então, o cristianismo verdadeiro, irmãos, você vai encontrar essas coisas. Agora, se alguns têm se desanimado por tão pouco, vale a pena perguntar, poxa vida, será que o meu cristianismo é verdadeiro? Será que de fato eu conheço a Jesus? Será que de fato eu sirvo a Jesus? Será que de fato eu tenho Jesus comigo? Estou falando aqui, Ronald, a respeito do testemunho do irmão de 2 daqueles que foram mortos pelo Estado Islâmico. Não sei se você viu o testemunho maravilhoso dele, falando de como que a morte deles os fortaleceu ainda mais, os fez amar ainda mais a Jesus, os fez amar ainda mais a Deus. E eu fico pensando, meu Deus, quantas vezes a gente perde uma coisinha de nada e já é o bastante para ficar decepcionado com Deus, não é? Então, sabe o que é isso, irmãos? É o tipo de mensagem, é o tipo de evangelho que está sendo passado para a gente. Que se você não conseguir uma casa boa, se você não conseguir um carro novo, se você não conseguir isso, não é? Eu vi um post no Facebook essa semana que eu falei, isso aqui vale a pena compartilhar.
O post é assim: eu fui para a corrente de oração e Deus multiplicou, não é? E clamei a Deus e Deus multiplicou e me deu um carro novo, me deu uma casa nova. Aí passa lá, volta no tempo e alguém diz assim: eu comecei a seguir Jesus e o que eu tinha, eu dividi. Eu tinha 2 pães e passei a ter só 1. Aí coloca lá: isso é cristianismo. Entendeu? Então nós temos que parar e pensar no cristianismo que nós temos, no Cristo a que nós servimos, não é? Amém, irmãos? Eu quero ler apenas os versículos iniciais do Salmo 135, que diz assim: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor que assistis na casa do Senhor. Estamos sendo convocados para louvarmos a Deus. Louvar é prestar elogio, é tributar, é reconhecimento, adoração àquele a quem nós viemos servir e cultuar. E nesse instante eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Senhor, Pai amado, te damos graças pela grande salvação que nos alcançou em Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, pedimos perdão, porque muitas vezes, ó Deus, nós não temos vivido o verdadeiro cristianismo, Senhor. Mas ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos crentes na acepção exata da palavra, cristãos, ó Deus, que verdadeiramente servem e seguem a Cristo como o Senhor quer ser seguido, servido e adorado. Dá-nos, ó Deus, um coração que possa Te adorar, Te exaltar, Te bendizer, em espírito e em verdade, como o Senhor merece. Ó Deus amado, que a nossa motivação para o louvor ao Teu nome não seja na quantidade de gente que a gente tem aqui hoje, mas em ter o Senhor conosco. E o Senhor está presente aqui para receber o louvor, a adoração do Teu povo. Por isso, ó Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, purifica nossos lábios, nossas mentes, nossos corações, para que do nosso interior possa surgir, ó Deus, e brotar um perfeito louvor que Te agrade, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor com alegria, queridos. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção.
neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro.
quero chamar aqui à frente a Brenda. Vem cá, Brendinha, você foi escolhida essa semana. Vai estar lá te visitando lá. É só a visita, não precisa se preocupar com mais nada. Essa semana nós tivemos também visitando que teve lá em casa. Sirlene, na verdade, tivemos visitando a minha casa. Então é assim, às vezes não está dando para visitar na casa da pessoa, a gente visita na minha casa, né, Betão? Você está devendo, Betão. Então nós estamos orando pela Brenda durante essa semana. E durante na semana a gente vai marcar um dia lá para lá orar com ela e visitá-la, né? Então os irmãos estendam a mão aqui na direção da Brenda. Vou pedir a Tiandira que venha aqui, esteja orando pela Brendinha. Senhor, nós louvamos o Teu nome, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado pelo suprimento que o Senhor tem nos dado a cada dia. Obrigado, Senhor, pela Tua proteção, ida e volta para casa. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado paternal, Deus, que nos abençoa e nos engrandece a cada dia. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a Brenda no Teu altar, te pedindo sobre ela a Tua bênção, a provisão do Senhor dos céus para a sua vida. Abençoe, ó Deus, para que ela se mantenha firme na Tua presença. Ó Deus, que as ciladas sejam afastadas da sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, põe a Tua bênção sobre a Brenda, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós a abençoamos, ó Pai. Amém. Vamos para sentar. Irmãos, só para relembrar aqui, né? Ainda temos aqui alguns convites para aqueles que ainda quiserem convidar alguém. Nosso encontro de casais no próximo sábado. Eu estava conversando ontem, lá na casa da esposa do chefe, né, italiano, uma ligação interurbana, né? Falando com ele me perguntando quantos casais já tínhamos inscritos para o nosso encontro de casais no sábado que vem. Vai ser, além da palestra, nós vamos ter um jantar à italiana, não é? E vamos precisar da ajuda de alguns irmãos. Então, aí eu disse, olha, eu ainda não tenho confirmado a quantidade de casais, mas eu vou passar para você até o meio da semana. Irmãos, por favor, eu preciso, não é que você trabalhe, os convidados que você convidou, por favor, certifique-se que ele vai participar mesmo e dá o número de casais. Nós precisamos fazer, não é? Muitas coisas a gente tem que trazer da Itália, então tem que então tem demora, então por favor, eu preciso da relação. Você me fala, pastor, eu vou levar 3 casais, dar o nome deles e tal, 5. Nós estamos estabelecendo aí uma meta de pelo menos 35 casais para estarem conosco aí no próximo sábado. Vai começar às 7h30. Tem aqui ainda alguns poucos convites. Alguém tem em mente algum casal que queira convidar e pegar alguns convites? Quer? Deixar aqui com a Jandira. Depois você pode pegar com ela lá no salão social. Tá bom? Segunda coisa, irmãos, é o seguinte. No mês de março, nós estamos trabalhando com essa ideia de termos. A Jandira falou assim, meu bem, será que a gente vai ter tanto interesse assim? Eu disse, eu não sei, pelo menos eu vou procurar fazer a minha parte. Como pastor que está preocupado com os rumos que a família está tomando. Então nós estamos aí trabalhando no mês de março. A ideia é ministrar em todos os sábados do mês de março palestras voltadas para os pais, relacionado a marido e mulher, relacionado a pais e filhos, mais diretamente para pais e filhos, né? Então, isso é um assunto que interessa, ou pelo menos deveria interessar a família, né? Eu vejo, irmãos, muitas vezes a família que ganha rios de dinheiro, ganha tudo e depois vai desperdiçar tudo na recuperação de filhos depois. Aí eu falo, meu Deus, por quê? Você nunca valorizou aquilo que Deus valorizou como deveria, não é? Então eu vejo muitas vezes quantas oportunidades a gente perde de participar de um encontro de casais, de participar de uma palestra voltada para a família. Tudo que eu puder aprender para educar melhor os meus filhos, tudo que eu puder aprender para ser um marido melhor para minha esposa,
Quem vai lucrar sou eu. Quanto melhor for a minha esposa, mais feliz eu vou ser. Quanto melhor marido eu for, mais feliz ela vai ser. Por que eu não vou investir no meu casamento? Por que eu não vou investir na minha família? Quanto melhores forem os meus filhos, menos trabalho eu vou ter. Eu peço a Deus que continue assim, todos os dias eu oro, meu Deus, pelo amor do teu Filho Jesus Cristo, não me deixe, conserva os nossos filhos em teus caminhos, dá temor no coração deles ao Senhor. Irmãos, eu posso preocupar com vocês, mas graças a Deus a gente dorme todo dia e não tem a preocupação de onde é que andam os nossos filhos, o que está fazendo, ou coisa dessa natureza não. Então, irmãos, tem coisa melhor do que isso? Tem riqueza maior do que essa? Bênção maior do que essa? Então, eu não entendo por que muitas vezes nós pais não valorizamos a família, não valorizamos essas bênçãos que nos são colocadas à disposição. Às vezes corremos atrás de campanha da vitória, campanha da bênção. Você não precisa correr atrás disso se você estiver na sua casa. É ou não é verdade? É verdade, irmãos. Se eu tiver filhos bem educados, instruídos nos caminhos do Senhor, que anda com o Senhor, eu vou estar correndo atrás de corrente. Olha para o meu filho está rebelde, não sei, eu vou estar correndo. Não vou, irmãos, meus filhos estão com o Senhor. Vou estar correndo atrás de corrente. Olha pela minha mulher é uma jararaca. Eu não tenho uma jararaca, eu tenho uma bênção na minha casa. Olha que coisa linda. Olha que mulher linda. Eu falei com ela agora há pouco. Eu não vou falar tudo que eu... Mas eu falei com ela, eu amo você toda. Então, irmãos, eu hoje não é para falar sobre família, hoje é só para dizer para os irmãos, né? Você pode ajudar alguém. Como? Valorize, chama alguém, olha, eu gostaria que você fosse participar, nosso pastor vai estar ministrando uma palestra para pais e filhos, gostaria que você fosse. Olha, vai estar ministrando uma palestra para casais, eu faço empenho que você vá. Se você não tiver o dia do jantar, eu pago. E se você não tiver jantar, nem o dinheiro para pagar para o casal, nem a pessoa tem, não precisa pagar. Aqui, graças a Deus, essa igreja, a gente não prima pelo dinheiro, nós primamos pelo relacionamento com Deus. Não é? Então, queridos, no próximo sábado, às 7h30, nosso jantar de casais, nosso encontro de casais, onde teremos uma palestra voltada para os casais. E no primeiro sábado de março, e espero que nos seguintes, né, a gente vai ter as nossas palestras para pais e filhos. Ore por nós, queridos, ore pelas nossas famílias, tá bom? Então fica dada aí a mensagem. Vamos apresentar, Neta, apresenta o seu visitante aí, um jovem que está do seu lado. Moab, Deus abençoe. Com esse nome, deve ser de família evangélica, não? É? Você é de onde, Moab? BH. Amém. Belo Horizonte é como se fosse um bairro de Águas Formosas, irmãos. É a minha cidade. Né? Ismael, ali, ao lado do Atos, Israel, Deus abençoe Ismael. É o filho da H. Israel é o povo legítimo de Deus. Né? Israel, Deus abençoe. Bem-vindo. Já conheço Israel já há muitos anos. Bom tê-lo aqui. Tá bom? Queridos, vamos ficar de pé e vamos cultuar a Deus com nossos dízimos e ofertas. É um privilégio para nós podermos ser dizimistas e ofertantes. Porque só pode dizimar e ofertar quem recebeu alguma coisa, quem trabalhou e recebeu, né? Não é verdade? Quem tem saúde para trabalhar, quem é saudável, quem é doente, quem é avarento, não faz essas coisas, não é verdade? Então, pela graça de Deus, nós não temos avareza, pela graça de Deus, nós temos a alegria de poder trazer no altar do Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Amém, queridos? Então, vamos fazer isso com alegria, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós consagramos a Ti nossos dízimos e ofertas, consagramos a Ti nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós declaramos o quanto nós carecemos de Ti, Senhor. Carecemos, ó Deus, da Tua presença. Desejamos a Ti mais do que as Tuas bênçãos, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração anseie cada dia mais por Ti, em nome de Jesus. Amém.
nome do Senhor, amém, queridos? Eu hoje quero concluir a mensagem que comecei semana passada, baseada no segundo livro das Crônicas, capítulo 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15. As reformas religiosas de Asa. Queria desafiar você a fazer uma oração. Mas desafiar por quê? Porque é muito fácil a gente falar coisas que que é levado pelo outro a falar. Mas eu queria desafiar você a ser sincero e dizer assim: Senhor, fala ao meu coração hoje. Deixa-me ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Vamos ler por enquanto até aí, mas a gente vai usar mais parte do texto. Deixe sua Bíblia aberta, pode assentar. Na semana passada, eu iniciei a mensagem falando que uma das maiores frustrações de um pregador da palavra de Deus, que um pregador da palavra de Deus pode ter, é ter sua mensagem ignorada, é não ter sua mensagem que vem de Deus para ele, sendo levada a sério pelos que a ouvem, como aconteceu com o caso de Noé, por exemplo, que prega 120 anos, e nem os seus próprios parentes levaram a sério a sua pregação, onde apenas ele, sua mulher, seus 3 filhos e suas noras se salvaram de milhares e milhares de pessoas que se perderam. Por quê? Porque não levaram a sério a pregação da palavra. A Bíblia fala de um outro homem que não teve sua mensagem levada a sério, que é o profeta Jeremias. Ele prega por 25 anos, desde o raiar do dia até o pôr do sol. E esse povo permanece indiferente, embora cheio de rituais e de religiosidade, porém indiferente a Deus. E o destino desse povo é o cativeiro babilônico. Por outro lado, uma das maiores alegrias que um pregador da palavra de Deus tem ou pode ter, é ter sua mensagem, ou a mensagem que ele prega, sendo levada a sério. 2 exemplos. João Batista, a Bíblia fala que ele era um homem simples, um homem que não pregava em catedrais suntuosas, em grandes templos, nem púlpitos de igreja, um homem que vestia de roupas, peles de animais, pregava nos desertos, e multidões atendiam a sua mensagem, ouviam a sua mensagem, e atendia o seu apelo,
É bonito quando você vê a palavra sendo pregada e o povo respondendo de forma positiva a essa pregação. Outro, o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, ele prega uma mensagem simples sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo, dizendo: este que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. É sobre esse que eu prego nesta noite. E diz que mais de 3.000 pessoas se converteram só naquele dia. Depois o número cresceu para mais de 5.000 pessoas. Ou seja, a mensagem sendo levada a sério, a pregação sendo levada a sério. Agora, além desses dois homens, o texto que nós lemos nos fala que um profeta desconhecido chamado Azarias, filho de Oded, este homem, ele pregou para um rei e para uma grande quantidade de pessoas que acompanhavam esse rei, chamado Asa. Asa era filho de Abias, que era filho de Roboão, que era filho de Salomão, que era filho de Davi. Portanto, bem próximo essa ligação aí. E esse homem, chamado Azarias, ele prega dizendo: olha, Asa, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quero dizer para você que se você permanecer firme com o Senhor, Ele vai estar com você. Agora, se você virar as costas para Ele, Ele vai virar as costas para você também, para você aprender a não buscar a Deus só pelas bênçãos que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. E Asa leva a sério essa pregação. E porque ele levou a sério essa pregação, ele tomou algumas atitudes sérias na sua vida. E foram essas atitudes que fez com que ele entrasse para a história como um homem que levou a sério a pregação da palavra. Que atitudes foram estas? Vou falar nas 3 que pregamos semana passada, só para servir de lembrete para aqueles que vieram e para poder dar uma canja para aqueles que não vieram. Primeira atitude do rei Asa foi que, ao ouvir a pregação, ele teve o seu ânimo renovado. O biógrafo do rei Asa nos diz que assim que ele recebeu essa mensagem, ele cobrou ânimo. Ou seja, se ele cobrou ânimo, é porque ele estava desanimado. E por que ele estava desanimado? Porque ele era filho do rei Abias, que reinou apenas 3 anos. Abias era filho do rei Roboão, que reinou apenas 12 anos. Todos eles tiveram um reinado conturbado. Ele pega um reino dividido, um reino fragmentado, cheio de confusão e de conturbação. E ele não sabe se vai dar conta de tão grande desafio. Mas quando ele ouve a pregação da palavra, ele cobra ânimo, ele se reanima. Irmãos, uma pessoa com ânimo renovado, conforme disse semana passada, com a ajuda de Deus, ela é capaz de fazer grandes avanços em sua vida, em todas as áreas, quer seja profissional, conjugal, familiar, espiritual. Mas uma pessoa, irmãos, desanimada, ainda que tenha grandes possibilidades de se tornar uma pessoa próspera, dificilmente ela vai prosperar, porque ela fica sempre abaixo e aquém do que pode fazer. É difícil lidar com uma pessoa desanimada. Mas diz aqui que quando ele ouve aquela pregação, vai ter recompensa o seu trabalho. Sabe que você vai encontrar dificuldade pela frente, mas você vai ser vitorioso. Você vai ver a recompensa do seu esforço. Que coisa linda, irmãos. Talvez muitos de nós estamos precisando dessa palavra de ânimo. Precisamos nos reanimar. Segunda atitude do rei Asa é que ele lançou fora tudo o que havia em seu reino que não agradava a Deus. A segunda prova de que Asa levou a sério a pregação da palavra de Deus, que lhe fora transmitida pelo profeta Azarias, foi a atitude que ele teve logo depois de ouvi-la. Diz-nos o texto bíblico que ele lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Vale a pena ressaltar aqui 2 coisas importantes que o rei Asa fez e que nós precisamos fazer também. A primeira, ele não conservou consigo algumas coisas
que precisavam serem lançadas fora. Ele lançou fora tudo que não agradava a Deus. Os irmãos já observaram que como nós somos tendenciosos a lançar fora algumas coisas, mas outras nós somos tendenciosos a conservar conosco, mesmo sabendo que não agrada a Deus? O rei Asa jogou tudo fora. A segunda coisa que ele fez, ele não fez essa limpeza em apenas uma determinada parte do seu reino. Diz aqui o texto que ele lançou fora todas as abominações de toda a terra de Judá. Tudo que estava sob o seu controle, ele jogou fora. O que está sob seu controle que você precisa jogar fora? Que você precisa eliminar da sua vida? Você não pode perdoar alguém, para o seu marido, para o seu filho, mas você mesmo pode fazer por si. Você não pode impedir que alguém faça o mal, mas você mesmo pode abdicar-se de fazer. Uma das evidências mais contundentes de que Deus e sua palavra estão sendo levados a sério, não é quando choramos ao ouvi-la. Tem muita gente chorando, irmãos, quando ouve a pregação da palavra de Deus. Tem muita gente pulando e fazendo aviãozinho, e faz aquelas coisas, aquela coreografia dentro da igreja, mas a vida continua a mesma. Deus não se impressiona com essas coreografias baratas que nos fazem achar fulano é tão espiritual. Espiritualidade não está numa oração bonita, espiritualidade não está na sua aparência, na demonstração que você faz de que é espiritual. Espiritualidade está naquilo que você abre mão. Não é quando choramos, mas quando abandonamos aquilo que não agrada a Deus e passamos a fazer aquilo que o agrada. É por isso que muitas vezes, irmãos, nós não entendemos quando Deus fala na sua palavra que fulano de tal não fazia parte do chamado povo de Deus, no entanto teve uma atitude de amor, como foi o caso do bom samaritano. Os outros dois que passaram pelo homem doente eram crentes da igreja, o samaritano não era, e Jesus disse: este amou a Deus e ao seu próximo. É isso que eu quero. Eu estou vendo muito blá blá blá, eu estou vendo muito jargão de crente e pouca demonstração, pouca atitude. Irmãos, essa semana eu fiquei com o estômago embrulhado. Eu não tive coragem de chegar até o final sem uma indignação no meu coração. Não sei quantos de vocês viram aquela batida de um caminhão lá no Brasil, não sei em que região. O caminhão bateu, irmãos, e o camarada, vocês viram isso? O motorista ferido no volante, desacordado. E os que passavam, paravam os carros para saquear o caminhão, mas não teve uma atitude de uma pessoa para ir lá e ver como é que estava o motorista. Irmãos, machuca. Muitas vezes nós temos muita linguagem de crente e pouca atitude de crente. A terceira atitude que demonstra que o rei Asa levou a sério a palavra de Deus foi que ele restaurou o altar do Senhor que estava destruído, que estava em ruína. Diz assim o final do verso 8: e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. O altar, especialmente no Velho Testamento, era uma plataforma, um lugar elevado, construído com pedras ou com madeira, com propósito de louvar, agradecer, adorar, enfim, com propósito de prestar um culto a Deus. No altar, a comunhão do pecador com Deus era restaurada e aprofundada. Todas as vezes que um homem tinha uma relação, no Velho Testamento, um relacionamento mais profundo, mais estreito com o Senhor, ele construiu um altar. E quando esse altar já estava construído, ele o restaurava, o renovava. Agora, todas as vezes que o povo se distanciava de Deus e se envolvia com o pecado,
o altar que era o ponto de encontro entre o homem e Deus, era completamente deixado de lado, chegando ao ponto de se deteriorar. Exemplo clássico nós falamos aqui foi quando o profeta Elias é convocado, ou faz aquele desafio, e os 450 profetas de Baal são convocados a orar para o seu Deus, e Elias ora para o Deus dos céus. E diz a Bíblia que Elias restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Aquele altar em ruínas significava dizer que era assim que estava o relacionamento daquele povo com Deus. O altar que servia para o homem tributar o seu louvor, sua gratidão, sua adoração, prestar seu culto a Deus através do sacrifício que nele era apresentado, era um reflexo da vida moral e espiritual do povo. Todas as vezes que o povo se afastava de Deus, o altar era abandonado e deixado de lado. Na pregação de hoje, eu quero continuar falando sobre o impacto da pregação do profeta Azarias na vida, no ministério, no reinado do rei Asa e dos súditos dele, dos moradores daquela região. Quarto lugar, diz que ele renovou a sua aliança com o Senhor. Ele renovou sua aliança com o Senhor. Há dois tipos de aliança: a aliança de Deus com o homem e a aliança do homem com Deus. Aliança significa acordo, tratado, compromisso entre duas pessoas ou mais, de que cumprirão o que está sendo acordado entre elas. Entre as alianças que Deus fez com o homem, está a aliança que ele fez com Noé, de que não destruiria mais o homem pelo dilúvio. Está a aliança de Deus com Abraão, de que faria dele uma grande nação. Está a aliança de Deus com Moisés, de que libertaria o povo de Israel da escravidão do Egito e faria dele seu povo de propriedade particular, dando-lhe leis e estatutos e o introduzindo na terra prometida. Está a aliança com Davi, de que levantaria um descendente seu que assentaria para sempre no seu trono, e finalmente o cumprimento dessa aliança com o seu próprio filho Jesus Cristo, que cumpriu cabalmente a aliança que Deus fez com ele e com Deus, o que ninguém havia conseguido até então. É por isso que na ceia ele diz, quando vai instituir a ceia, diz: esse é o cálice da nova aliança, porque todas aquelas alianças tinham sido quebradas, não por Deus, mas pelo homem. A única que foi cumprida cabalmente foi a aliança de Deus com Jesus, de Jesus com Deus. Mas a aliança da qual eu quero falar aqui é a aliança do homem com Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus foi levada a sério por quem a ouviu, uma aliança ou uma renovação de aliança com Deus sempre foi feita da parte de quem se sensibilizou com a pregação da palavra. É como um casal, como eu, por exemplo, que estou para completar 31 anos de casado. De vez em quando a gente participa de um encontro de casais, e às vezes somos chamados a renovar a nossa aliança. E nós já temos uma aliança feita há quase 31 anos atrás, um com o outro e com Deus. E periodicamente essa aliança é renovada. Periodicamente essa aliança é renovada. Agora, além de ter tido seu ânimo renovado,
além de ter lançado fora o que não agradava a Deus, além de ter renovado o altar do Senhor, que estava danificado, o rei Asa se encarregou de renovar a sua aliança com o Senhor, numa demonstração de que, de fato, ele queria uma mudança de vida, de que ele não queria mais viver do jeito que estava vivendo e fazer o que estava fazendo, que era contrário ao padrão de vida que Deus tinha para ele e para o seu povo. Como exemplo do que eu estou falando aqui, eu quero recorrer a alguns textos da palavra para fortalecer o meu argumento, de que de vez em quando o homem fazia aliança com Deus, quando era tocado pela palavra de Deus. Vou ler alguns textos, depois você pode me pegar comigo. Primeiro texto que eu quero ler está Josué 24, que diz assim, versos 21 em diante. Então disse o povo a Josué, não, porque Josué falou assim, olha, vocês querem servir a Deus ou querem servir aos deuses dos seus pais, os deuses pagãos? Quanto a mim, eu quero servir a Deus. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Quanto a vocês, eu não sei. Aí o povo responde, não, serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto de direito em Siquém. Que aliança era essa? De que eles iriam servir ao Senhor. O rei Josias, segundo Reis 23, diz assim, verso 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu essa aliança. Quando você faz uma aliança com Deus, irmãos, significa dizer que você está interessado, é comprometimento. Agora, quando você não quer saber nada, ouve, mas quer ficar indiferente, você não tem coragem de dizer, Senhor, eu quero fazer uma aliança de te seguir. Ah, pastor, eu não sei se eu vou conseguir. Ninguém nunca consegue seguir ao Senhor por si mesmo. Vai depender sempre da graça e da sua bondade, querido. O que Deus quer ver muitas vezes é uma disposição de coração para segui-lo. O sacerdote Joiada, segundo Reis 23:16. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus que lhe havia anunciado estas coisas. Acho que eu equivoquei aqui. Vamos ainda adiante. O povo que voltou do exílio da Babilônia. Eu fico devendo esse texto para os irmãos. Esdras capítulo 10, verso 2. Então Secanias, 2 e 3. Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Irmãos, o que estas pessoas aqui apresentadas tinham em comum? Elas tinham em comum o fato de terem sido confrontados e tocados pela pregação da palavra de Deus, se deixando convencer de que elas precisavam mudar de vida, de caminho e voltarem-se para Deus.
Por isso que eles dizem: Senhor, eu quero fazer uma aliança, eu não aguento mais, eu quero seguir o Senhor. Eu não sei como está a sua vida, mas será que você não está precisando fazer uma aliança com o Senhor? Ou não está precisando renovar a aliança com o Senhor? Um dia você tomou uma decisão: ó Senhor, entregar minha vida ao Senhor. Ó Deus, eu vou ser fiel nos meus dízimos e ofertas. Senhor, eu vou ser leal no meu testemunho. Senhor, eu vou me dedicar à leitura da Tua palavra. Nem terminou o mês de fevereiro e você já virou as costas para tudo aquilo que você tinha proposto em fazer. O que fazer? Renova a sua aliança com o Senhor. Uma renovação de aliança significa dizer que você está interessado em recomeçar essa caminhada com Deus, que você não está disposto a continuar vivendo essa velha vida. Quando a palavra de Deus é levada a sério, em quinto lugar, e eu vou parar por aqui, o que é abolido, ou o que foi abolido, é reconsagrado a Deus. Quando a palavra de Deus é levada a sério, o que foi colocado de fora, o que foi colocado de lado, mas que era devido ao Senhor, é reintegrado, é reconsagrado a Deus. Irmãos, remover o que não agrada a Deus da nossa vida é apenas o início desta operação, porque todas as vezes que tiramos alguma coisa de algum lugar, aquele lugar do qual foi removido aquela coisa fica vazio e precisa ser preenchido com outra coisa. É a lei da física: dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, não é verdade? Se esse está aqui, olha, para esta água que está aqui nesse recipiente, para que tenha água aqui, é preciso que essa seja removida. Agora, se eu remover essa água aqui e não colocar outra, o que pode acontecer? Vou explicar melhor com dois exemplos o que eu estou querendo dizer antes de entrar novamente no texto em relação ao rei Asa. Primeiro exemplo, vou exemplificar com o que aconteceu com Jesus, que Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, versos 43 a 45, preste atenção. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro estado. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Me recordo, há muitos anos atrás, em Conselheiro Pena, estávamos num culto, e daqui a pouco entra um moço, senta no último banco, e ali fica. No final é feito um apelo, aquele moço levanta e vem à frente. Observamos que havia alguma coisa estranha naquele homem. Olhei para um presbítero, um diácono que estava sentado no banco, já nos conhecia, sabia o nosso sistema de trabalho, e eles então já tomaram posição e ficaram do lado dele. Me aproximei dele, fiz uma breve oração e disse: por favor, acompanhe esses 2 irmãos àquela sala que está ao lado. E eles foram até a sala ao lado. Terminou o culto, terminei de comentar aos irmãos, fomos para a sala. A história é longa, vou fazê-la bem pequena. Aquele homem que estava ali disse que não sabia porque estava ali e que lugar era aquele. E eu falei: que lugar era aquele? E ele disse: como posso? Se eu estou indo para a Vitória, como eu posso estar em Conselheiro Pena? E ele, estranho, perguntei se queria que orasse. Nós então começamos a orar por ele. Aquele homem levantou um banco menor do que esse, de madeira, de costas, apenas com os 2, apenas em sua mão, e jogou com violência aquele banco contra os demais bancos que lá estavam.
E nós o repreendemos, ele caiu no chão e começou a rastejar como cobra. E ali foi um tempo de luta espiritual. Ministramos, em nome de Jesus, a libertação daquele homem que estava endemoniado. Mas antes dele ser liberto, ele vomita algumas coisas esverdeadas pelo chão afora. Terminamos de orar, saímos com ele. Para quem conhece o salão social, lá saímos para o saguão do prédio. Ele foi se limpar porque estava todo sujo. E ali começamos a conversar novamente. E ele disse: não me recordo como eu cheguei aqui. Eu disse: quem é você? Ele disse: eu sou filho de um capitão. E falou o nome dele, a família onde morava em Vitória. Eu disse: por que você está aqui? Ele disse: eu não sei. Eu só sei que eu saí brigado de Belo Horizonte, porque eu não queria que a minha mulher levasse a minha filha a um centro espírita, e ela o levou, e eu fui lá e atirei debaixo de pancada. E agredi o líder do terreiro de Macumba. E ele então disse que eu não ia chegar ao meu destino vivo, que eu morreria antes disso. Mas naquela história toda eu perguntei para ele: falei sobre Jesus e disse: você quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ele disse: quando eu chegar em Vitória, eu vou pensar sobre isso. Eu falei: peguei esse texto, li para ele, o chamei e levei até a sala onde ele estava. Ele viu a bagunça que estava naquela sala, as cadeiras, os bancos jogados um contra o outro, viu aquele vômito esverdeado no chão. Eu perguntei: você sabe o que é isso? Ele disse: não, isso saiu de dentro de você. Mas isso não era o mais grave que estava em você, eram os espíritos malignos que estavam em você. E comecei a falar com ele, e li esse texto, e disse: agora a responsabilidade é sua, porque os espíritos que saíram de você, se você não preencher a sua casa, eles vão voltar com 7 piores do que estavam em sua vida. E ele ajoelhou e disse: eu quero aceitar Jesus. Foi um momento, hoje a gente fala rindo, né? Mas aquele momento foi um momento muito pesado. Naquele momento era mais de meia-noite, quase 1h da manhã, em que essa cena se deu. Jesus deixou bem claro que quando um espírito maligno sai de uma pessoa e esta pessoa não preenche o espaço vazio com algo que o preenche de verdade, o espírito maligno que saiu daquela pessoa volta trazendo outros 7 espíritos piores do que ele para habitar naquela vida da qual ele havia saído, porque ela ficou vazia, aquela casa ficou vazia. Porque eu estou dizendo isso? Não basta tirar o que não agrada a Deus da sua vida. Esse é apenas o primeiro passo, mas eu vou chegar lá. Segundo exemplo, está no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Veja o que Deus diz ao seu povo. Capítulo 1, versos 13 em diante. Pois não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O lado negativo da exortação de Deus: tira o mal da vida de vocês, deixa de fazer o mal. Verso 17, o lado positivo:
Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Lá na carta de Paulo aos Efésios ele vai dizer: você que mentia ao se converter, não minta mais. Mas não só minta, fale a verdade agora. Você precisa ocupar o que ficou vazio. Quando você tira a mentira, ficou um espaço ali. Você então agora tem que aprender a falar a verdade. Você que fazia o mal, passa a não fazer mais o mal, mas agora você tem que fazer o bem. De certa forma, irmãos, foi isto que o rei Asa fez. Ele não apenas removeu e eliminou da sua vida, do seu reino e da casa do Senhor aquilo que não o agradava. Ele procurou trazer para a casa do Senhor aquilo que antes fora consagrado a Deus, mas que não estava mais à sua disposição, ao seu serviço. Olha o que diz aí o verso 18 do texto que nós lemos, de 2 Crônicas, capítulo 15. Lembra que eu disse que nós iríamos voltar ao texto novamente? Olha o que diz o verso 18. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objeto de utilidade. Fora consagrado, mas que não estava, por causa do afastamento do povo, aquilo não estava mais dedicado ao Senhor. Tudo isso aconteceu porque o rei Asa levou a sério a pregação da palavra de Deus. Alguns anos mais tarde, esta mesma cena vai se repetir na vida do rei Ezequias, 2 Crônicas 29. Irmãos, aqui tem que manusear a Bíblia. 29, verso 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro Cidrom. Começaram, pois, a santificar. No primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Agora preste atenção no verso 19. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Assim como fez o rei Asa, também fez o rei Ezequias. Ele não apenas tirou para fora o que era impuro e não agradava a Deus, mas trouxe para a casa do Senhor os objetos que de lá foram tirados, removidos, e os consagrou a Deus. Diz-nos assim o texto, que os sacerdotes os trouxeram e os colocaram de novo diante do altar do Senhor. Por quê? Porque não estava mais diante do altar do Senhor. Eram objetos que antes tinham sido colocados diante do altar do Senhor, para o serviço, para o louvor, para tributar serviço ao Senhor. Mas à medida em que o pecado foi entrando na vida daquele povo, estas coisas foram sendo tiradas de diante do altar do Senhor. Não foram mais usados para o Senhor, foram usados com outras finalidades. Quem sabe, meu irmão, você está precisando fazer hoje o mesmo que fizeram o rei Asa e o rei Ezequias no passado. Está precisando reconsagrar não apenas os seus dons, mas sobretudo a sua vida ao Senhor. Não basta eliminar o que não agrada a Deus. É preciso trazer e colocar diante do altar do Senhor aquilo que a Ele deve ser oferecido. Quem sabe
você está precisando trazer de volta aquilo que um dia era consagrado a Deus. Visita alguns irmãos que hoje não estão mais conosco, e é quase sempre a mesma conversa. Ah, pastor, que saudade daquele tempo, que eu era tão dedicado, tão dedicada. Ah, pastor, saudade daquele tempo. Quem sabe você está precisando trazer de volta e colocar na presença do Senhor o seu coração quebrantado, o seu louvor contagiante, a sua gratidão sincera, a sua dedicação nos trabalhos do Senhor, os seus dízimos e ofertas, a sua alegria de vir à casa do Senhor para lhe prestar um culto, enfim, o seu amor, a sua fidelidade àquele a quem um dia você entregou a sua vida. Quem sabe você encontra muito distante daquilo que um dia você já esteve. Eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo que ao longo dos séculos, sempre que a palavra de Deus foi levada a sério ou deixou de ser levada a sério, grandes coisas aconteceram, tanto na vida de quem levou a sério, quanto na vida de quem não levou a sério. Deus chega para Caim e disse: olha, essa mágoa que está no seu coração vai te levar para o inferno, ela vai te levar para o buraco. Ó, o pecado está batendo na porta, cabe a você deixar do lado de fora, não deixe entrar. Ele não levou a sério a mensagem do Senhor. O que ele faz? Ignora, chama o seu irmão, leva-o ao campo e lá o mata. Quando Deus diz para você, você tem que perdoar, e não estou falando de voz misteriosa, não. Eu estou dizendo na palavra, queridos. Nós temos que parar com esse negócio de que você tem que ter revelação e visão para poder achar que é Deus que está falando. Ele já falou aqui na palavra. O que falta é obedecer. Quando ele diz para você perdoar, ele está dizendo para você perdoar. Porque você não sabe o desdobramento que pode ter isso na sua vida e na vida de outras pessoas. Não subestime. Os moradores do mundo antigo não levaram a sério a mensagem da palavra de Deus e morreram afogados. Agora, ao contrário, Noé e sua família levou a sério e foram salvos. Tem muita família que não está levando a sério as coisas de Deus, está se arrebentando. Agora tem família que está experimentando o melhor de Deus e está sendo abençoado. Por quê? Está levando a sério. Deus é que inventou a família. Os israelitas que saíram do Egito não levaram a sério a pregação da palavra de Deus e se deixaram influenciar por 10 espias incrédulos e pereceram no deserto e não entraram na terra prometida. Tem muito crente deixando influenciar por incrédulos. Irmãos, tem muito crente dando ouvido a pessoas perdidas e que muitas vezes não leva a sério a pregação da palavra de Deus pelo pastor que conhece há tantos anos. Mas vê um infeliz desse, um miserável desse, que nem conhece, nem tem relacionamento nenhum, nem conhece nada da vida do pastor, daquele líder, não falando de mim não, e chega e fala alguma coisa e já está afastado do Senhor, da igreja. Não é possível. Deram ouvido àqueles incrédulos, irmãos, e morreram no deserto. Mas os dois que levaram a sério a palavra de Deus, entraram e tomaram posse da herança. Bênção. Abraão levou a sério e se tornou o pai das nações. E até hoje, nós hoje descendemos dele espiritualmente, pela fé. Somos filhos de Abraão. Até a vinda de Cristo, ouça-me com atenção, até a vinda de Cristo, o mundo será dividido nesses dois grupos, dos que levam a palavra de Deus a sério e dos que não a levam a sério.
Um é o destino e as consequências dos que levam a palavra de Deus a sério. Outro é o destino e as consequências dos que não levam a palavra de Deus a sério. A minha pergunta para você nessa noite é: a que grupo você pertence? A que grupo você pertence? Eu acho que está um pouco na hora, ou passou até da hora, de você começar a levar mais as coisas de Deus a sério. Não, passou não. Eu acho que já está na hora de tomar uma posição, como fez o rei Asa, irmãos. Agora há pouco o Atos estava dizendo, antes de nós começarmos o culto: pastor, olha, parece que cada dia que passa Jesus está o sinal de que Ele está voltando, porque o mundo está indo de mal a pior. E é verdade, irmãos. O mundo está indo de mal a pior, se corrompendo cada vez mais. Jesus disse que Ele viria como ladrão. Não é assim que Ele disse? Ninguém sabe a hora que vai ser. Permita Deus que não. Mas eu não espero que o ladrão entre na minha casa. Eu estava num restaurante há poucos meses atrás, num restaurante esperando a melhor picanha daquela cidade lá, onde eu fui pregar, com o telefone ao ouvido, e entra um ladrão e põe um revólver na minha cabeça e toma o telefone. Se eu soubesse que o ladrão ia entrar lá, irmãos, eu tinha ido. No dia seguinte eu fui convidado para pregar noutra igreja em Belo Horizonte. E a Jandira ligou para mim: não vai jantar depois não. Por causa disso eu fiquei sem jantar várias vezes, irmão, depois da pregada do culto. Não, mas só não jantei fora mais. Irmãos, a que grupo você pertence? Está na hora de ser mais compromissado, comprometido. Porque aqui eu estou falando só para a gente que conhece a Deus, não é? Só para a gente. Ou não? Senhor, só mesmo pela Tua graça nós podemos fazer parte do grupo dos que levam a Tua palavra a sério, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, fazer parte daqueles que brincam, que ignoram, que desprezam a Tua palavra, Deus. Tem misericórdia, Senhor. A Tua palavra está cheia de exemplos de pessoas, ó Deus, que tinham tudo para ter um final diferente do que tiveram, mas porque não levaram a Tua palavra a sério, tiveram um fim trágico, desgraçado, um fim terrível. Deus, não é esse o fim que nós queremos ter. Ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos como aqueles que levam Tua palavra a sério. Se há alguém aqui hoje, ó Deus, que sentiu-se tocado pelo Teu Espírito e hoje quer renovar a Tua aliança com o Senhor, quer restaurar o seu altar de comunhão contigo, ó Deus, ou quer entregar sua vida ao Senhor, que nesta noite o faça, Pai. Aqueles que nos acompanham via internet, que sejam alcançados pela Tua graciosa mão, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Há alguém aqui hoje que quer dizer assim: olha, eu quero isso para a minha vida. Eu quero renovar minha aliança com o Senhor. Eu quero restaurar o altar do Senhor. Eu quero seguir ao Senhor. Eu quero ser como este. Você talvez não tenha feito isso, mas hoje você quer fazer isso. Se há, saia do seu lugar e venha num gesto público de que é isso que você quer para a sua vida. Minha vida eu entrego.
na tua presença. Ó Deus, nós queremos cada dia renovar nossa aliança contigo, Senhor. Queremos consagrar e reconsagrar, ó Deus, tudo que o Senhor nos deu, que na verdade pertence a Ti. Ó Deus, todos os dons, os talentos, as habilidades, ó Deus, nossos dízimos, ofertas, o que temos, tudo pertence a Ti, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de desviarmos do propósito destinado, ó Deus, para o nosso próprio bem-estar, mas que tudo seja colocado de novo na Tua presença, para louvor e glória do Teu nome. Dá uma semana abençoada ao Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Antes de nós orarmos com a impetrar a bênção, queria chamar o Tom que viesse aqui à frente, não é? Nessa semana, domingo que vem, vai estar retornando ao Brasil, não é, Tom? E na outra vai ser a Sirlene. Eita, irmãos, cara, sério. A gente tem que abençoar esses irmãos, né? Mas esses irmãos não param, né? Que coisa, não é? Dona Gina, vem cá para orar pelo Tom, não é? Pedindo para que Deus seja bênção. É assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. A gente vão sendo missionários que vão sendo enviados, não é? Para o mundo, né? Ora, Dona Gina. Oh, Pai. Comigo. A senhora já almoçou, se ele está em casa, a senhora tomou café, a senhora dormiu bem de manhã cedo, assim é. Coisa que eu nunca recebi nem de meus filhos. E até hoje ainda não recebo nem de meus filhos, nem de meu neto. Mas do Tom eu recebi. Foi Deus. Amém. Amém. E olha, e cozinha bem, irmãos. Ontem nós comemos uma carne deliciosa lá. O Daniel colocou defeito do peixe, mas tudo bem. A galinha caipira estava uma delícia, né? Poxa vida, todo peixe, até o peixe que eu pego do Leão, não é possível. Ô Senhor, abençoa do Leão. Mas não sobrou nada, nem os ossinhos não sobrou, né? Olha, Dona Gila. Nós te agradecemos por tudo que tu tens feito. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Andamos lado a lado, Senhor, te adorando aqui na igreja, Senhor. Ó Deus bendito, abençoa o Senhor nos seus estudos. Sim, meu Deus. Dá que ele seja bem sucedido, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Que ele continue sendo jovem que ele é. Amém. Amém, Senhor. Coração voltado para ti. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela vida do Tom. Amém. Amém. Para sempre, Senhor, te agradecemos. Amém. No nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. O culto vai continuar no salão social.